o versículo número 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16. Aleluia. Agradeço a Deus por conceder de estar aqui mais uma vez. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4 e versículo número 16. Aleluia, glória a Deus. Nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra. Glória a Deus. Amém? Diz a palavra: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Pai Celestial, amém. Neste momento, Senhor, entro na Tua presença pelo sangue precioso de Jesus, para ministrar mais uma vez a Tua palavra, pela Tua misericórdia e a Tua graça, Senhor. Aleluia, que o Senhor nos ortogou, o Senhor nos ungiu para isso. Glória a Deus. Espírito Santo, meu mestre, consolador amado, que eu não venha falar nada de mim, Senhor, mas que venha do céu um pão para alimentar, Senhor, o Teu rebanho. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Faz muito tempo e até os pregadores têm reclamado dos outros pregadores, porque nós ministramos sobre arrebatamento. Então hoje é um momento especial, porque nós vamos sair daqui consolado, confortado, edificado, que nossa fé viva mais ainda, porque a mensagem é viva e eficaz e é verdadeira. Todos os irmãos e é conhecido da igreja já conhecem a história desse homem chamado Paulo. Como Deus apareceu, como o Senhor Jesus, o próprio, apareceu para ele. E em que situação ele se encontrava. Aleluia. A Bíblia aqui diz voz de arcanjo, mas para que os irmãos saibam que quando fala arcanjo, está falando de um anjo, e esse anjo que tem o nome de arcanjo, ele é um anjo chefe. Quando fala em chefe, porque ele comanda um exército de anjos. Glória a Deus. Ou um grande número de anjos. Porque aqui Paulo começa a escrever, eu fico interessado. Quando eu leio a Bíblia, eu fico tão assim, cheio de Deus, pela sabedoria. Até ao inspirar homens simples para escrever ou para ministrar. Veja bem, na segunda Tessalonicenses, ele diz assim: e vós que sois atribulados, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ele não poderia, por exemplo, pegar esse versículo e colocar tudo ali para ficar mais fácil para compreender? Mas não. É porque o que saber de Deus, porque é que todos não compreendem a Escritura? Porque não é para todos. Quando você se converte, a mente abre, o véu se rasga. Basta pagar o preço, como disse. Na verdade, a gente tem que falar o que os outros falam assim para a igreja compreender. Mas na verdade não é pagar o preço, é dedicar-nos. Ter o mesmo sentimento que os apóstolos tiveram e que Jesus, sendo o próprio Deus, teve para conosco, com muita sabedoria, graça. Ele tem nos ensinado, nos falado, através da sua palavra, e fala hoje, pelo Espírito Santo e através dos seus ministros anjos. Glória a Deus. É interessante
E nós estamos no lugar certo e abençoado, pastor, porque nós temos liberdade aqui que em certas denominações, até grandes, correndo sério risco, não querem que fale sobre os anjos, como o pastor já leu aquele versículo. Até eu estou naquela mensagem já há dias já orando para Deus ministrar, mas com certeza vai ser no YouTube. É uma mensagem tremenda. Porque já foi lido aqui que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, e os anjos do Senhor está sempre diante de Deus. Vamos conferir? Existia um homem, eu falo perebento, para poder dar mais assim um pouco de graça na mensagem e para nós também se soltar um pouco no nosso coração e se ligar mais para receber também mais. Que tinha um rico que se vestia do melhor. Festa era direto, banquete é festa. Mas tinha aquele homem chamado Lázaro que estava numa situação difícil. O rico tinha regalia, mas olhava com desprezo, como já foi falado aqui hoje, para aquele homem. Você sabe qual foi o final da história, né? Quando ele morre, que na verdade nós não morremos, mas descansamos, porque Jesus é a nossa vida, a nossa esperança, é o nosso Salvador, a nossa salvação. Até eu falo, eu sou servo de Deus. Vamos largar esse um pouco de crédito e vamos passar para o servo que é o que serve a Deus por causa de Jesus. Se fosse por causa de Deus, não dá, porque ele ia consumir com tudo, né, você? Porque a nossa graça, a nossa esperança é Jesus. Porque se Deus quer fazer alguma coisa com nós, Jesus, como advogado, está à destra de Deus, ele se apresenta e ele roga a Deus por nós. Já deixou rogado em João capítulo 17, ele já diz. Mas quando Lázaro morre, os anjos, ou o anjo, leva até o seio de Abraão. Enquanto o rico, eu acho que a igreja sabe para onde que ele foi. Como é que nós vamos falar dos seres gloriosos, santos, que faz parte no dia a dia de nossas vidas? E mais, eu tenho conhecimento, e é verídico. Até eu estava preocupado de falar do nome dele, mas Deus já está usando esse servo que pode falar, pode ministrar. Que teve homem que não tinha só um, eram vários, e tudo arcanjo, que estava diante de Deus, que vinha para conversar com ele, ensinar. O interessante é as palavras que ele fala, a santidade que tem a palavra. É por isso que quando você lê as cartas de Paulo, aí muitos podem falar, não, mas não tem sentido. Por que não pode usar certas palavras? Por que não pode fazer isso? Não é doutrina de Paulo, não. É a santidade. A santidade que está aqui. A graça, a unção. Glória a Deus. Jesus Cristo vem cá, Jesus é o Filho de Deus. Da presença do Altíssimo para nos consolar, porque não tem outro. É o Espírito Santo, o Consolador amado, e que vai nos consolar e nos confortar, porque a mensagem é para isso, a finalidade. Então não foi em vão que nós viemos aqui, não foi em vão que Deus preparou esse momento, esse lugar, e todos que vão ouvir através dessa mensagem no mundo inteiro será consolado, confortado, edificado, e a sua fé será até o arrebatamento. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós olhamos, tem mais um mistério. Esse mistério aqui nós já recebemos, né, amados? Mas vamos para os pastores também, que os pastores merecem desse. Até eu estava falando para o pastor presidente aqui, ele cuida da igreja, da família, da vida dos irmãos, da alma dos irmãos, da igreja. E quem cuida da alma dele, né, amados? Nós temos que refletir um pouco também, né? Então nós, como obreiros, temos o dever de ombrear, ajudá-lo, que até mesmo porque agrada a Deus. Você imaginou se tivesse uma união? Mas que maravilha! O pastor já está precisando do ombro,